Olá, eu sou a Mariana Maciel, eu sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta, especialista em relacionamentos amorosos, especialista em trauma. E nessa aula eu vou falar com você sobre um assunto que ele é muito importante quando nós estamos falando sobre dependência emocional e também sobre relacionamentos disfuncionais, relacionamentos saudáveis e um aspecto que vai impactar diretamente o quão saudável, quão disfuncional serão as formas de se relacionar de uma pessoa. E esse assunto é o inconsciente e toda a programação emocional e relacional que está gravada no inconsciente. Você com certeza já ouviu falar naquela metáfora de que o inconsciente, ele é como se fosse um iceberg. Na verdade, a parte submersa de um iceberg, né? A parte visível, a parte acima da água, seria a nossa mente consciente. Aquilo que nós pensamos, que nós percebemos, que nós decidimos, que nós escolhemos fazer, falar de uma forma voluntária, de uma forma deliberada. Tudo aquilo que a gente consegue acessar quando a gente quer, quando a gente decide. E o inconsciente seria essa parte submersa que está debaixo da água que a gente não vê, e seria esse local metafórico onde estão armazenadas todas as informações que nós não acessamos de uma forma racional, consciente e deliberada, ou seja, de acordo com a nossa mera vontade. No nosso inconsciente estão armazenadas todas as nossas memórias emocionais. Tudo aquilo que especialmente foi difícil e especialmente foi marcante lá na nossa infância. Lá no nosso inconsciente é um local metafórico, né? Esse inconsciente, isso vai ficando claro ao longo dessa aula e ao longo de toda essa jornada nos conteúdos, nas aulas que nós fomos trazendo aqui para você, mas existe no nosso inconsciente uma sala, um lugar especialmente reservado para nossa infância. Existe uma frase da Lia Luft que fala bem assim: a nossa infância, ela é o chão sobre o qual nós iremos caminhar para o resto das nossas vidas. E tudo que a gente vive, tudo que uma pessoa vive nesse período tão importante, crítico, delicado da vida, tem uma força muito grande. Gera uma marca muito grande no nosso inconsciente. Isso porque existem vários estudiosos do trauma que falam que a infância, ela é esse momento em que existe uma grande janela de oportunidade, que é esse momento do nosso cérebro que ele está extremamente plástico, extremamente aberto para aprender tudo que um ser humano precisa para aprender, né? Precisa aprender nesse momento da vida para ser um adulto, né? Para ser uma pessoa que se relaciona, que convive na sociedade em que ele nasceu. Então, existe essa abertura, essa capacidade de absorção muito grande nesse momento da vida. Só que essa janela de oportunidade, ela também é uma janela de vulnerabilidade. A criança, ela é um mamífero que nasce menos preparado para o mundo exterior que existe. A criança, ela nasce com uma dependência muito grande ainda dos seus cuidadores. A criança, ela é um ser completamente dependente e tudo bem, é para ser isso mesmo. Só que, dependendo das experiências que ela viver, que ela passar nesse momento crítico, tão importante, ela vai desenvolver formas mais maduras, mais seguras, mais funcionais e saudáveis de se relacionar, mas dependendo do que ela passar, ela vai desenvolver formas inseguras, imaturas, não saudáveis, disfuncionais de se relacionar. E uma delas é a dependência emocional. Então, existe toda essa sala que vai guardar especialmente os arquivos emocionais da infância de uma pessoa no inconsciente.
E o que acontece? Tudo aquilo que uma criança vive, todas as experiências dolorosas, as emoções intensas e difíceis que ela sente, que não foram processadas, liberadas, compreendidas, vistas, cuidadas, remediadas, validadas, lá naquele tempo, lá naquele momento em que aquilo, que aquela situação, que aquela experiência emocionalmente difícil estava acontecendo, se não houve uma ação para que aquilo fosse cuidado lá naquela hora, naquele momento, tudo isso, toda essa experiência emocional, ela vai ficar muito fortemente marcada no inconsciente dessa pessoa. Vai gerar marcas muito, muito, muito profundas, mesmo que essa pessoa não se lembre. É muito comum no consultório pessoas chegarem e falarem assim: Mari, eu não tenho memória nenhuma da minha infância, eu não me lembro de quase nada. Mas isso não importa. Por quê? Tudo aquilo que ficou registrado naquele período, daquilo que uma pessoa viveu nesse momento, tá lá, tá registrado, independente se ela se lembra de uma forma consciente, racional ou não. E não tá só registrado, mas é um conteúdo que ele é vivo e ativo. No nosso inconsciente não existe essa noção de passado, o que ficou no passado tá lá, o que foi vivido no passado tá lá no passado. Não. O tempo do inconsciente é o presente. Então, tudo aquilo que uma pessoa vivenciou, que foi difícil no passado dela, especialmente na infância, e quanto antes ela vivencia essas experiências difíceis, quanto mais vulnerável, quanto menos apoio emocional essa criança teve, quanto mais frequente, intenso foram essas experiências, mas isso vai ficar fortemente gravado. Uma outra forma de nós falarmos, de nós entendermos o inconsciente, é vê-lo como uma sala de controles internos. Porque o nosso inconsciente, ele influencia todas as decisões e as reações que nós temos, mesmo que a gente não perceba. Existe um estudo muito interessante que é de uma. Eles fizeram numa loja de vinhos e eles fizeram esse estudo por vários dias. E em cada um desses dias, eles colocaram no fundo dessa loja, na música ambiente, músicas de determinado país. Então, o que que eles observaram? Que nos dias que estavam tocando músicas italianas, as pessoas tendiam a comprar mais vinhos italianos. Nos dias que estavam tocando mais músicas latinas, mais músicas em espanhol, os vinhos sul-americanos eles tendiam a ser mais vendidos e escolhidos pelas pessoas. E tinha um entrevistador na saída dessa loja e que perguntava: Ah, nossa, deixa eu ver os vinhos que você comprou, me explica por que que você comprou esse tanto de vinho italiano aí hoje? E o que acontece? Esse é um experimento para falar, para mostrar como que o nosso inconsciente ele está percebendo sinais do ambiente a todo o momento e sendo impactado por esses sinais do ambiente. Então, para eu te contando sobre esse experimento, fica muito claro que era uma mensagem ali, uma informação que estava sendo enviada, que estava sendo recebida pelo cérebro daquela pessoa e que isso estava influenciando. Só que a pessoa, ela não necessariamente estava parando para prestar atenção que naquela loja estava tocando uma música italiana e não estava passando pelo processo consciente dela de que, nossa, tá tocando músicas italianas. Deixa eu dar uma olhada nos vinhos italianos. Estou entrando no clima da Itália, deixa eu comprar uns vinhos italianos. Não, mas o inconsciente daquela pessoa estava recebendo todas essas informações e estava sendo influenciado. Todas as decisões, as ações das pessoas ali estavam sendo influenciadas por essas informações
que o inconsciente estava captando ali naquele momento. E o mais interessante de tudo é que as respostas que as pessoas davam para o entrevistador do lado de fora da loja, elas eram muito, é muito interessante, porque as pessoas, o cérebro delas inventava ali uma justificativa para ser plausível, para que fizesse sentido aquela escolha, né? E muitas vezes a pessoa falou assim: "Nossa, eu nem tinha percebido que eu tinha pego tantos vinhos italianos assim. Ah, eu acho que é porque estava na promoção." Por quê? Porque era o cérebro da pessoa ali tentando trazer uma coerência, tentando trazer uma explicação racional para aquela ação que não foi nada racional, que não foi nada deliberada e que foi completamente influenciada por essas informações ambientais, sensoriais que o inconsciente dela estavam captando e que estava influenciando as ações, as decisões ali das pessoas dessa loja. Esse é um dos exemplos, mas eu acho que fica claro, né, como que o inconsciente ele tem esse poder de captar essas informações, ele recebe esses inputs, essas informações, e isso vai ficando armazenado ali, essas informações ambientais, sensoriais, e elas vão impactar as nossas ações, as nossas decisões, as nossas falas, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, nessa sala de controles estão armazenados também tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer e que hoje nós fazemos de uma forma automatizada. Então, desde os nossos hábitos aos nossos conhecimentos e às nossas habilidades que nós adquirimos e que nós usamos com muita frequência até se tornar ali muito parte da gente. E também estão aí incluídas as nossas reações automáticas, né? Uma explicação um pouquinho mais técnica para a gente começar a adentrar, né? É que nós aprendemos com as nossas ações. E esse aprendizado fica armazenado no nosso inconsciente. Tudo que nós fazemos sempre, com muita frequência, começa a rodar no modo automático, começa a ser coordenado pelo nosso inconsciente, que é essa nossa parte que direciona, que coordena tudo aquilo que é automático, tudo aquilo que não é pensado, tudo aquilo que não é racionalmente deliberado por nós. Então, quanto mais a gente faz uma coisa, mais sinais são enviados pelas sinapses, por essas sinapses cerebrais envolvidas nesse comportamento, e essas sinapses elas vão ficando cada vez mais fortes. E uma vez consolidadas na memória, esses comportamentos, eles vão se tornando mais automático. Quanto mais automático é um comportamento, mais difícil ele é de ser esquecido, mais difícil ele é de ser modificado e também mais difícil ele é de ser explicado com palavras, com uma narrativa, com uma lógica. A pessoa, ela simplesmente faz. Isso também se deve porque o nosso cérebro ele precisa economizar energia. Então, não seria nada viável para a gente se todas as vezes que a gente fosse dirigir, a gente pensasse sobre todos os processos que envolvem a direção, né? Imagina a lentidão que seria todos os motoristas do mundo fazerem esse processo ali passo a passo, da mesma forma como era quando eles estavam aprendendo a dirigir. Isso gastaria muita energia. Então, também um outro exemplo desse comportamento automatizado e que se torna difícil de ser explicado, existe uma teoria dos conhecimentos que falam que existem alguns níveis do conhecimento. Então, existe do conhecimento e da competência. Então, existe um nível que é a incompetência inconsciente, que é quando uma pessoa ela não sabe
sobre determinado assunto e ela também não faz a menor ideia que ela não sabe sobre aquele determinado assunto. Só que aí, quando ela descobre que existe aquele assunto no mundo, na vida, ela se torna uma pessoa que é incompetente, consciente. E aí vamos supor que é uma pessoa que se interessou, ela não sabia da existência daquele conhecimento, então ela era incompetente, inconsciente. Aí ela descobriu esse conhecimento e descobriu também que não sabia sobre esse conhecimento, sobre essa habilidade. Então ela é agora, nessa segunda fase, incompetente, consciente. Só que aí ela se interessa e ela começa a estudar sobre esse assunto. E ela vai estudando, se capacitando, se especializando naquilo. E aí ela vai para um outro estágio, que é a competência consciente. Então, ela sabe sobre determinado assunto e ela sabe que ela sabe. Ela precisa deliberadamente pensar, fazer, ela coloca um esforço naquele conhecimento, naquela habilidade. Só que se essa pessoa ela for se desenvolvendo, ela for aprendendo mais e mais sobre aquele assunto, ela chega num outro estágio que é a competência inconsciente, que é quando aquele conhecimento, aquela habilidade, ela tá tão arraigada, tá tão profundamente marcada no inconsciente dessa pessoa que ela faz sem nem perceber que está fazendo, sem precisar fazer um grande esforço consciente e intencional para fazer determinada atividade, para falar sobre aquele assunto. Então, isso também é sob o domínio do inconsciente. Tudo aquilo que está automatizado, comportamentos, conhecimentos, sejam esses hábitos simples do nosso dia a dia, sejam esses conhecimentos que a gente vai se especializando, sejam também esses comportamentos automáticos, essas reações automáticas que são impulsivas, que não são nada saudáveis para a vida emocional, para a vida relacional de uma pessoa. Tem um outro aspecto também sobre o inconsciente, que algumas vertentes psicológicas vão trazer, que é tá lá nesse nosso inconsciente todo um potencial que não pôde ser manifestado, um potencial de capacidades, de habilidades, de coisas ali que uma pessoa poderia ser muito boa, um potencial também no sentido de uma autenticidade, de uma espontaneidade, no sentido ali da essência daquela pessoa. Só que por conta das experiências infantis, dolorosas, difíceis, que foram invalidantes, experiências de rejeição, experiências de negligência emocional e dentre outras experiências emocionais difíceis que uma criança pode passar. Todo esse potencial, essa essência, essa espontaneidade vai sendo coberta por defesas, por travas, por inseguranças e vai ficando ali latente, vai ficando adormecida. E quando a pessoa ela chega na vida adulta, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de saber o que ela é boa, vai ter uma dificuldade de se mostrar, de arriscar, de empreender, de se expor, de ir atrás dos seus sonhos, de estar conectada com os seus dons, com as suas habilidades inatas, ou então de querer e de confiar em si mesma para desenvolver os hobbies, as habilidades que ela ainda não é tão boa, mas que ela gostaria de ser, mas por conta disso ela acaba não se permitindo. E aí, por que que eu trouxe esse parênteses antes da gente seguir para o restante da nossa aula? É que as pessoas que têm esse padrão relacional da dependência emocional são pessoas que têm essa característica. Porque na dependência emocional existem crenças em que a pessoa que é a dependente, ela se sente muito insegura, ela tem muito medo de ser abandonada, ela tem muito medo de ser rejeitada, medo de ficar sozinha. Então, existe uma tendência muito forte dessa pessoa dela estar o tempo inteiro moldando o seu comportamento de uma forma que
o outro a aceite, de uma forma que o outro a deseje. Isso vai fazer com que ela esteja muito desconectada dos seus sentimentos, das suas necessidades emocionais, tenha muita dificuldade de expressar isso, né? Os seus sentimentos, as suas necessidades, os seus desejos, aquilo que ela não quer, os seus limites, as suas expectativas, com medo de que isso gere uma reação negativa da outra pessoa, com medo de que a outra pessoa se a vir como ela é, se essa pessoa entrar em contato com essas partes suas que não são tão legais, com seus defeitos, com as suas sombras, enfim, com tudo aquilo que ela acha que não vai ser bem visto e bem recebido, ela acha que a outra pessoa vai rejeitar. Então, a pessoa que quando se relaciona, ela vive escondendo partes de si e vai se desconectando, né? Tem uma tendência a ser muito desconectada de si, do seu mundo interno, das suas emoções, dos seus, daquilo que ela quer, daquilo que ela não quer. Então, isso é muito importante, porque quando uma pessoa ela é dependente emocionalmente, né? Muito provavelmente ela vai ter esse comportamento, esse padrão, essas crenças. Isso tudo tem uma base de dor. E uma base de dor que com certeza vai estar lá na infância, que com certeza vai ter sido vai ter o que vai ter originado esse comportamento são experiências invalidantes, experiências em que a criança não tinha espaço para ser criança, não era elogiada, não era validada, em que muitas vezes existiam muitos problemas emocionais naquela família, naquele ambiente emocional familiar em que ela viveu. Às vezes ela era muito xingada, às vezes ela era muito criticada, tinha pais muito rígidos, às vezes ela, por conta disso tudo, foi internalizando, foi criando e cristalizando a crença de que ela só seria amada se ela fosse perfeita, que ela precisa estar sempre fazendo por merecer o amor das outras pessoas, porque ela estava sempre precisando fazer por merecer o amor dos seus pais, dos seus cuidadores, porque não era um amor incondicional, era um amor condicional. Então isso tudo vai fazendo com que essa criança ela vá abafando, ela vai escondendo partes de si e vai tendo muita dificuldade de na vida adulta ela se mostrar, ela deixar vir o seu potencial, ela deixar vir a sua espontaneidade, a sua essência, essas partes mais autênticas dela mesma. Vamos voltar agora para aquele exemplo, né, da sala de controles internos, porque a partir de agora, isso vai ser a base, a gente vai né, seguir a partir daí para falar sobre um conceito muito importante que é o modelo interno de funcionamento, que é o que eu chamei, né, o que eu estava falando no início dessa aula, no título dessa aula, que é a programação emocional, a programação relacional de uma pessoa. Né? O modelo interno de funcionamento, ele é como se fosse o sistema operacional emocional de uma pessoa. E ele começa a ser instalado lá na nossa mente, na nossa infância, nos primeiros anos da nossa vida. E esse sistema vai sendo construído com base nas experiências infantis que uma pessoa vai ter com seus pais, com seus cuidadores, no seu ambiente familiar, né? E lá na infância, cada experiência vivida com as pessoas ao seu redor, com uma pessoa, né, que está ali, uma criança que está vivendo, né, com tudo que está sendo vivido com as pessoas ao redor dela, especialmente os seus cuidadores, cada sensação boa, cada sensação ruim, a interpretação, o significado que essa criança vai dar para essas experiências, tudo isso vai sendo acrescentado como informações a esse programa emocional, a esse sistema operacional. Então, por exemplo, se uma criança ela cresce num ambiente acolhedor, por exemplo, ela vai sentir sensações boas de segurança emocional, de confiança na vida. Ela vai sentir sensações no corpo dela de que ela é protegida,
de que está tudo bem, de que os adultos ali estão disponíveis para cuidar dela, para atendê-la, para atender às suas necessidades físicas, às suas necessidades emocionais. E essas experiências positivas, juntamente com essas sensações emocionais, corporais positivas, tudo isso vão criar interpretações, crenças sobre o mundo, sobre as relações, sobre as pessoas, sobre ela mesma. Então, uma pessoa que cresce nesse ambiente, é muito provável que a programação emocional dela, que o modelo interno de funcionamento dela, tenha registrado informações como as pessoas são confiáveis, eu posso pedir ajuda, eu sou digna de amor, eu não estou sozinha, solta, avulsa no mundo. Eu tenho pessoas que se importam comigo, que cuidam de mim, que estão aqui atentas a mim para cuidar de mim, para me atender naquilo que eu preciso. Por outro lado, se uma criança cresce num ambiente que é hostil, frio, imprevisível, essa criança ela vai sentir no corpo dela a sensação de desproteção, a sensação de insegurança emocional, a sensação de estar sozinha. Dependendo do ambiente, a pessoa ela pode conhecer desde novinha a sensação de ansiedade. Eu trabalho com muitas pacientes no meu consultório com pessoas que passaram por traumas agudos lá na infância, numa idade assim muito pequenininha. E é muito difícil assim, né? Porque muitas pessoas elas não têm esse conhecimento do que é trauma, dos impactos que o trauma tem na vida da pessoa, das consequências que isso vai ter. E uma das coisas que mais choca as minhas pacientes é quando eu falo, tá vendo essa ansiedade, essa crise que você teve aí agora, essa hipervigilância, essa sensação de o tempo inteiro precisar tá atenta, tá cuidando, porque algo ruim pode acontecer, era a mesma sensação que você desse tamanho sentia lá na sua casa, quando você via o seu pai chegando, você não sabia o humor que ele ia voltar para casa, quando você via ali a sua mãe bebendo, e aí você não sabia se ela ia ficar carinhosa ou se ia ter briga, se ia ter xingamento, se ia ter agressão. Essa mesma instabilidade emocional que você sente hoje era que você sentia, mas num corpo desse tamanho, com pouquíssimos recursos, com pouquíssimas, quase nada, nenhuma, muitas vezes, ferramentas para poder você lidar com essa situação. Né? Então, isso Por que que eu estou falando especialmente isso aqui? Porque as pessoas que têm esse padrão da dependência emocional, elas tendem a ser pessoas muito ansiosas, que têm essa ansiedade de separação muito grande. Então, são pessoas hipervigilantes, pessoas que estão o tempo inteiro olhando para o companheiro, olhando para o outro, profundamente desconectadas de si mesma. Por quê? Porque o que está registrado no seu modelo interno de funcionamento é que as relações elas são inseguras. As relações não são seguras para ela. Que ela precisa estar sempre atenta para o que pode acontecer, para o que de errado ela pode fazer, que vai gerar uma desconexão com o parceiro, que pode gerar uma rejeição do parceiro para com ela, e aí ela vai ficar sozinha. Então, é uma pessoa que ela está muito acostumada, ela está muito familiarizada com o cortisol, com a adrenalina. Por quê? Porque ela sente desde criancinha. É uma pessoa que tem no seu modelo interno de funcionamento essas crenças registradas, essas sensações e as expectativas de que ela vai ser abandonada, de que coisas ruins vão acontecer com ela se ela não for perfeita. Então, ela entra no modo de super funcionamento nas suas relações, muitas vezes, de querer fazer tudo para o parceiro. Por quê? Porque ela tem essas crenças registradas no seu modelo interno de funcionamento, que eu preciso
fazer por merecer. O amor, eu preciso ganhar o amor da outra pessoa. Eu preciso ser perfeita. Eu não posso mostrar quem eu sou, porque senão eu corro o risco de ser rejeitada. E é uma pessoa, né, nesse padrão de dependência emocional, que ela tem essa instabilidade muito grande, porque ela quer confiar, ela quer que o parceiro fique com ela, né, incondicionalmente, que a ame, que a aceite, mas ao mesmo tempo ela também tem muito medo de se entregar e de confiar. Então ela vive numa constante ambivalência emocional. E onde que está a explicação disso tudo no modelo interno de funcionamento dela? E aí o que acontece? Tudo aquilo que uma criança sentiu a partir das experiências que ela viveu, a partir das experiências que ela viu acontecer, as sensações no corpo dela que essas emoções, que essas situações geraram, né? Essas emoções fortes, intensas, impactantes. Junto a isso, o significado que essa criança deu a essas situações. Como essa criança interpretou essas situações, as conclusões que essa criança chegou. E aí é muito importante que você entenda que o significado, a interpretação, as conclusões que uma criança vai chegar, isso tudo vai ser com base numa psique infantil, com uma visão muito limitada, imatura da realidade da vida. Então, todas essas conclusões que uma criança chegou a partir disso tudo, sobre ela mesma, sobre homens, sobre mulheres, sobre relacionamento, sobre como as pessoas funcionam, sobre como o mundo funciona. Isso tudo gerou crenças também. E tudo isso está fortemente gravado, profundamente gravado no modelo interno de funcionamento, que está lá nessa sala de controles internos, no inconsciente. E aí essa pessoa, né, que era criança, agora ela cresce, ela vai usar todas essas informações para interpretar as situações que acontecem hoje com ela e para fazer previsões sobre o futuro, para construir as expectativas que ela vai ter sobre o que pode acontecer com ela, o que tende a acontecer com ela no presente. Então, resumindo assim, em outras palavras, tudo isso que uma criança viveu lá na infância, todas essas experiências emocionais, tudo isso criou o modelo interno de funcionamento, foram informações que foram armazenadas, foram sendo programadas nesse sistema operacional emocional que foi construído com base em tudo que essa pessoa viveu lá na infância. Só que essa pessoa ela vai pegar todas essas informações e ela vai usar como base para ela fazer as interpretações em relação ao que vai acontecer hoje, no presente. Esse homem, essa mulher com 30, com 40, 50 anos de idade, ela está usando a mesma base, a mesma lógica de quando ela tinha 5, 6 anos de idade. E mais, ela vai ter fazer essas previsões do que vai acontecer com ela, ter expectativas do que vai acontecer com ela, não com base na realidade presente, não com base numa previsão de futuro, né? Que, enfim, já é algo tão difícil da gente prever, né? Mas, enfim, existem estatísticas, existem matemáticas que fazem, né, que ajudam a prever determinados desdobramentos de determinadas situações. Mas não é esse o caso. Porque essa pessoa, as pessoas no geral, elas vão fazer previsões sobre o futuro que não tem nada a ver sobre o futuro, que não tem nada, não são sobre o futuro, são única e exclusivamente sobre o passado. Ela vai achar que vai continuar acontecendo com ela as mesmas coisas que aconteceram no passado dela, especialmente no passado infantil dela.
Isso é muito importante para a gente entender, a gente como profissional, como terapeuta, como pessoas que queremos entender mais sobre a dependência emocional, porque muitas vezes essas pessoas vão chegar no consultório para conversar com a gente, querendo uma ajuda, querendo um direcionamento, e elas vão estar completamente capturadas por essas crenças, por essa visão de mundo e de uma forma muito rígida. E elas tendem a acreditar muito, muito fortemente nessas histórias que elas mesmas se contam, nessas interpretações, elas fazem, para elas, a interpretação que elas fazem da realidade é a realidade, e elas entram muitas vezes numa espiral, numa história, numa paranoia, numa narrativa completamente disfuncional, em que ela acredita que a outra pessoa não a quer, que a outra pessoa tá distante, que a outra pessoa ela acha que é tudo sobre ela. E por quê? Porque ela vai fazendo essa interpretação do outro, das ações do outro, não com base na realidade dos fatos, não com base na realidade de quem o outro é, de quem o outro sempre foi com ela, mas com base, e também não vai fazer essa interpretação com base no presente, mas com base completamente no passado, naquilo que aconteceu com ela. Hoje mesmo, né, no dia que eu estou gravando essa aula, eu atendi uma paciente e que a gente tem trabalhado bastante sobre o modelo de apego dela, que ela tem um padrão de apego inseguro, que nas próximas aulas, aí ao longo da nossa jornada, isso vai ficar mais claro para você, você vai entender bem direitinho o que, que é isso, o que, que significa isso e né, a relação disso com a dependência emocional. E aí ela estava me contando de uma situação que o companheiro dela chamou ela um dia para conversar e ele chegou para ela e falou assim: Olha, eu acho que a gente assim não está exatamente pronto para casar, para a gente dar esse passo, porque a gente tem algumas divergências que a gente né, precisa ajustar, que eu acho que a gente precisa ajustar antes da gente pensar em dar esse passo, em avançar o nosso relacionamento. E aí ela estava me contando que ela gelou ali na hora, que ela ficou completamente sem reação, sem movimento, porque ela jurava, ela tinha a certeza de que o que viria a seguir era que ele ia pedir para dar um tempo para ela. Mas na verdade não, ele estava, ele quem tomou a iniciativa de chamá-la para conversar para falar, olha, tem esses pontos, ainda não estamos prontos e eu vejo isso daqui como problemas na nossa relação e vamos resolver como que a gente vai trabalhar nesses pontos. Mas ela falou assim que de um trabalho que a gente já vem fazendo, de algumas sessões focado nisso, e ela falou assim que antigamente ela já ia ter uma postura completamente reativa, uma postura de ficar desesperada. Muitas vezes o padrão dela era: ah, então tá bom, então eu não quero mais, é isso mesmo que você quer, então tchau. É uma atitude completamente impulsiva, impensada, irracional, automática e inconsciente, que era o padrão dela. E aí ela falou que ela conseguiu não ter essa reação, mas que internamente ela estava assim com uma ansiedade muito grande e com a certeza de que ele ia, o que viria a seguir seria um pedido de afastamento. Por quê? Porque foi aquilo que ela viveu lá na infância dela. Então, tudo aquilo, toda aquela memória emocional, lembra aquilo que eu te falei, o passado emocional ele é presente e ele vem à tona na forma dessas reações emocionais e também na forma dessas interpretações, na forma das expectativas que uma pessoa vai ter em relação ao que vai acontecer com ela, em relação às
aquilo que as pessoas vão fazer com ela, como ela vai ser tratada. E aí lembra naquele exemplo que eu te falei da loja, que as pessoas elas criam ali, o cérebro rapidamente vai criando ótimas justificativas para embasar essas crenças, essas falas, essas verdades que essas pessoas acreditam muito fortemente. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, ah, homens não presta. Tem um exemplo muito maravilhoso que aconteceu comigo no consultório, que é, eu estava trabalhando com uma paciente minha com uma forte tendência à dependência emocional, a ficar dependente nos seus relacionamentos, e só que já estava numa fase desacreditada, tinha passado por uma desilusão amorosa, e ela estava falando assim, Mari, mas os homens, hoje em dia, eles não são cuidadosos, eles não tratam bem as mulheres, é muito raro. Na verdade, eu acho que nem tem. E aí foi num dia que eu tava assim, atendendo, talvez assim, de 8 às 8 o dia inteiro no meu consultório, quase que sem parar. E aí o meu marido, ele bate na porta e ele foi levar um lanchinho para mim, um suco, um sanduíche, algo ali, preocupado porque eu não tinha nem parado para almoçar naquele dia. E aí foi muito engraçado e assim muito bom que aquilo tenha acontecido porque a gente aproveitou para falar e eu expliquei, eu fiz essa psicoeducação com ela. Eu expliquei com outras palavras, de uma forma mais didática, né? Exatamente isso, porque quando ele bateu na porta e ele foi super carinhoso, cuidadoso comigo, de levar o lanchinho, aquela comida, um chocolatinho, alguma coisa assim para mim também. Ela olhou e falou assim: Não, mas isso é uma exceção. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela riu e falou assim: Não, mas isso é uma exceção. Isso não existe, não. Isso é muito raro de acontecer. Então, aí eu falei: Olha só, né? A crença, né? Ela luta para ela sobreviver. Né? Então, é muito importante você entender que as pessoas que têm esse padrão relacional da dependência emocional, ela vai ter muitas crenças que vão embasar os seus padrões de comportamento, que vão embasar as suas expectativas, as interpretações que elas vão fazer da realidade, que não vão ter nada a ver com a realidade de fato do que está acontecendo, com a realidade do presente, vai ter uma base completamente emocional. Então, é muito importante que, para ter esse entendimento da dependência emocional, da dependência relacional, são assuntos puramente emocionais. Mesmo quando é um assunto que parece ser mais cognitivo, mais prático, como uma crença, essa crença ela tem essa base ali no modelo interno de funcionamento dela. O modelo interno de funcionamento, um dos componentes mais fortes que fica gravado ali, que impacta, que é um dos elementos do modelo interno de funcionamento, são as memórias implícitas, que são essas memórias sensoriais. A sensação de estar sozinha, a sensação de uma pessoa não ter com quem contar, a sensação de ter que se provar o tempo inteiro, a sensação da ansiedade. Será que ela me quer? Será que ela não me quer? O que que eu preciso fazer para ela não querer? Isso tudo são memórias implícitas, que são memórias inconscientes, são memórias que elas estão armazenadas não só no cérebro, mas elas estão armazenadas no corpo da pessoa. Então, é uma pessoa que ela tem esse modelo interno de funcionamento mais ansioso, é uma pessoa que ela já está acostumada, que ela já vive com essas sensações do cortisol, da adrenalina, da hipervigilância desde criancinha. Então, é uma pessoa que ela vai estar acostumada, que gera ali uma programação emocional dela, que as relações são assim, que as relações elas são, elas geram ansiedade.
Então, é uma pessoa que, num processo terapêutico, ela vai. É importante que ela entenda isso, porque quando ela encontra uma pessoa emocionalmente segura para se relacionar, uma pessoa que não vai. Tocar e a relembrar dos seus traumas e das suas feridas, e a gente vai ter aulas nessa jornada falando sobre os padrões repetitivos e sobre os padrões repetitivos da vida amorosa especificamente. É uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade com pessoas emocionalmente seguras. Por quê? Porque ela está tão acostumada a se relacionar com as pessoas emocionalmente não seguras, que é o padrão dela, que vão fazer com que ela reviva esse padrão da ansiedade que ela já está acostumada, que ela já está, que ela aquilo é o normal para ela, que quando ela vai começar a se relacionar de uma forma mais saudável e mais segura com as pessoas, geralmente ela sente falta, geralmente é estranho, é esquisito para essa pessoa se relacionar com alguém que ela não precisa ficar o tempo inteiro olhando para o celular, porque é uma pessoa que já mandou mensagem. Uma pessoa que já falou para ela que tá tudo bem, que já chegou em casa, é uma pessoa que tá ali demonstrando preocupação. Então, é todo um processo que envolve sim crenças, mas entender que essas crenças elas têm ali toda essa base emocional, inconsciente e como esse período das primeiras relações com os pais, com os cuidadores, com as relações familiares, elas têm um impacto muito grande e elas são a base do que está gravado no modelo interno de funcionamento de uma pessoa com relação aos relacionamentos. Para a gente ir finalizando essa aula, esse conteúdo, eu quero falar sobre um tópico aqui que é muito frequente, que é muito comum de aparecer quando a gente está tratando pessoas com esse padrão da dependência emocional, que são pessoas que elas têm uma facilidade muito grande de ficarem engatilhadas, de que as situações tomem uma proporção muito maior do que o que aquela situação atual de fato teria para uma outra pessoa, que gera reações emocionais, que gera comportamentos impulsivos e os gatilhos eles estão completamente ligados com os conteúdos inconscientes. Os gatilhos, na verdade, eles são situações do presente que tocam feridas não curadas do passado, armazenadas no inconsciente. Mesmo que a pessoa não se lembre, não faça a menor ideia de que exista aquela ferida não curada, aquela ferida aberta ali dentro dela. E aí o que acontece é o seguinte: a mente inconsciente reconhece um padrão familiar. Reconhece ali algo que é parecido, que ela identifica, fala assim, isso aqui é parecido com algo que eu já vivi, mesmo que não seja uma situação idêntica. Só que esse reconhecimento vai ativar de uma forma automática as emoções, os pensamentos e as reações que não foram elaboradas lá na época em que essas experiências foram vividas e registradas pela primeira vez, ou seja, lá na infância. E aí o que acontece? Essas emoções, esses pensamentos e essas reações que vêm no hoje, elas não têm nada a ver sobre o hoje, sobre o presente, sobre o que realmente está acontecendo agora. Elas são uma memória emocional daquilo que aconteceu lá no passado da pessoa que vem à tona e que vem à tona a reação, o comportamento, as crenças, a forma de lidar, as estratégias disfuncionais, uma reação exagerada, desproporcional, desconectada com a realidade, uma reação infantilizada. Por quê?
Porque, de fato, é lá da infância. Não é nada sobre o agora. É sobre uma dor do passado daquela pessoa que ainda não foi resolvida e que foi tocada e ela veio à tona. Então, quando uma pessoa ela age movida por esse gatilho, é como se essa memória emocional infantil assumisse o controle e viesse a memória dos comportamentos que ela tinha quando ela era uma criança, vem as estratégias disfuncionais, desadaptativas que essa criança ela tinha. Então é muito comum a pessoa fazer birra, a pessoa chorar, a pessoa espernear. É um adulto que está literalmente agindo como uma criança. Isso é porque quando uma pessoa ela vive um trauma, esse trauma, essa ferida emocional, ela não é como se ela fosse um, um arquivo inteiriço que fica ali gravado e fica guardado dessa forma inteira ali dentro da pessoa. A gente vai registrar as nossas memórias emocionais de uma forma fragmentada, é como se fosse um vidro que se estilhaça, e aí cada estilhaço, cada pedacinho de vidro contém algum elemento daquela situação emocional. Um cheiro, uma expressão, um sentimento, uma, uma cor, um ambiente. E aí, quando uma pessoa ela se depara com algo no presente dela que se pareça com esse estilhacinho de vidro desse trauma, dessa memória traumática que está armazenado dentro dela, para ela, para o cérebro dessa pessoa traumatizada, focinho de porco é tomada. O que que isso significa? Quando o cérebro, isso existem vários exames de neuroimagem que já comprovaram, quando o cérebro está diante de uma situação que remeta a algo difícil do seu passado, a gente tem algumas partes que ficam no nosso córtex pré-frontal, algumas partes cerebrais, que ficam no nosso córtex pré-frontal dorsolateral, que são partes do nosso cérebro que localizam a gente no tempo, no espaço, no contexto em que nós estamos. E quando o nosso cérebro ele se depara com uma situação que se pareça, que remeta a algo que foi muito difícil, que foi traumatizante, que a gente viveu no nosso passado. Essas partes, elas desligam. Ou seja, a pessoa ela não tem mais essa noção do tempo e do espaço. Ela não tem mais essa noção de que essa situação, de que a namorada dele, a esposa que não respondeu as mensagens, que não estava disponível ali na exata hora que ele chamou, que ele ligou, isso não vai ser sobre o agora. Se ele viveu algo traumatizante lá na infância dele, essa situação simples, que seria facilmente resolvida, conversada, que uma pessoa que não tem esse padrão, essa dor, essa ferida, esse trauma, buscaria um esclarecimento, ou então lidaria sozinha com essa situação que de repente ele estava buscando ajuda, enfim, essa pessoa, ela volta para aquele tempo do trauma dela. Ela perde a noção de que ela está em 2025, que ela é uma pessoa adulta, que ele é um homem adulto de 40 e tantos anos. Por quê? Porque essas partes do cérebro dele, elas desligam. Elas ficam ali sem funcionar. E aí essa pessoa ela fica sem essa referência e vem à tona todas as suas questões, toda a dor do seu passado. E ela vai reagir àquela situação. Isso também é mostrado em exames de neuroimagem, que a pessoa, diante de um gatilho, o sistema nervoso dela vai reagir da mesma forma como ela reagia, como ela reagiu diante daquele momento em que o trauma estava atualmente acontecendo lá naquele momento da vida dela. Então, é muito importante
ter esse entendimento, porque uma pessoa que ela é muito desproporcional, uma pessoa que fica facilmente engatilhada, é uma pessoa que tem muitos conteúdos em aberto no seu inconsciente. É uma pessoa que tem muitas feridas que estão sangrando no seu inconsciente e elas muitas vezes não vão ter essa noção, não vão ter ideia e elas vão chegar na terapia, né? Muitas vezes é um padrão muito comum das pessoas que têm a dependência emocional, elas chegarem na terapia só querendo falar do outro, do outro, do outro, do outro, e o problema é o outro, é o comportamento do outro, e tem uma baixíssima conexão consigo mesma, um baixíssimo autoconhecimento e uma baixíssima noção do impacto que essas experiências emocionais que essa pessoa viveu antes dessa situação atual, do quanto que elas estão impactando e do quanto que essas reações, que esse medo, que essa ansiedade, que essa necessidade de validação, de reafirmação do outro, não tem nada a ver sobre aquele outro e também não são sobre o presente. São temas do passado que estão em aberto e que estão aonde? No inconsciente. E de toda forma que a pessoa se comporta, se relaciona, as crenças que ela tem em relação aos relacionamentos, a ela mesma, aos homens e às mulheres, a como os relacionamentos funcionam, as expectativas que ela vai fazer, as previsões que ela vai fazer em relação ao que pode acontecer com ela, ao que tende, ao que vai acontecer com ela. Essas pessoas têm uma rigidez muito grande, elas têm essa certeza. A forma como essas pessoas vão interpretar a realidade, isso tudo é explicado pelo seu modelo interno de funcionamento, que é essa configuração, essa programação emocional e relacional que está ali rodando no inconsciente dessas pessoas. Eu espero que essa aula ela tenha sido esclarecedora sobre todos esses elementos que influenciam, que vão direcionar, que vão impactar diretamente as ações, os comportamentos, as emoções de uma pessoa que tem o padrão de dependência emocional e que você entenda que o manejo, o tratamento de pessoas assim, lidar terapeuticamente com pessoas que têm esse padrão é algo que exige esse conhecimento, um conhecimento mais profundo, para que não se fique apenas com estratégias comportamentais, com estratégias que são mais superficiais de mudanças de ações, sem que exista uma mudança emocional, sem que exista um acesso a todas essas questões emocionais e inconscientes, sem que exista um processo em que se traga do inconsciente para o inconsciente todos esses padrões, essa forma de ser, de se relacionar. Então, eu espero que você saia dessa aula, que você leve dessa aula, desse conteúdo aqui, esse conhecimento, esse entendimento mais profundo de todos esses elementos que vão agir muito fortemente nas pessoas que têm dependência emocional, para que você esteja atento a isso na hora que você for trabalhar com essas pessoas na sua prática clínica terapêutica.